Boa noite, pessoal. Tem o pessoal entrando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Gmove.
Para você que está entrando pela primeira vez, o GMOVE é o Grupo Colaborativo Matemática em Movimento. Nós já estamos com 3 anos de vida, de trabalho. Um grupo colaborativo ele é formado por pessoas que gostam da mesma coisa, de forma espontânea, participam deste grupo, né? Nós não temos fins lucrativos no nosso grupo. Participamos porque temos uma paixão em comum, que é a educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. Eu sou Adriane Mendes, sou a coordenadora geral deste grupo. Quem é que pode fazer parte desse grupo? Qualquer pessoa, né? Basta estar com vontade e ter muito comprometimento com o nosso grupo. A gente precisa de muitas mãos para fazer tudo aquilo que a gente sonha. Então, se você se sentir à vontade, quiser nos conhecer, quiser participar de uma reunião conosco, aproveitar que agora ela acontece online, né, pelo Meet, é só mandar aí um recado para a gente, ou pelo nosso e-mail, ou pelo grupo VIP do WhatsApp, tá bom? A gente vai estar montando um grupo no Telegram também. Ah, não, acho que já tem o grupo, já tem o grupo lá no Telegram. Então, é só dar um oi para a gente, falar, gostaria de assistir um encontro de vocês. Ele é aberto, gente. Pode participar lá e ficar à vontade, tá bom? Em julho, nós começamos algumas lives, porque a gente gosta muito de compartilhar das coisas que a gente vive e das coisas que a gente aprende. E a gente entende que educação é compartilhamento, né? Não é guardar para si as coisas, mas é contar para os outros, para que os outros peguem aquilo e deem a sua cara, que esse que é o mais legal, né? A gente cria, recria e transforma. E nós fizemos algumas lives, e agora a gente começa um módulo diferente aí nas nossas lives, porque a gente vai ter uma série de oficinas. Por que as oficinas? Porque a gente quer mostrar para vocês que é possível, mesmo durante esse ensino remoto, promover jogos para as crianças, né? Então, você vai ver hoje 2 professoras do nosso grupo, as professoras Fernanda e a professora Vivian, elas vão mostrar 2 jogos para vocês, para o ciclo 1, né, para primeiro, segundo e terceiro ano, mas que são jogos que você pode facilmente adaptar, tanto para a educação infantil quanto para o ciclo 2, não é? Então, você consegue adaptar. E você consegue montar um vídeo para que as crianças façam o jogo em casa, tá bom? Ai, eu não sei o que eu vou pensar para a aula de matemática da semana que vem. Jogo, jogo e jogo, tá bom? As meninas vão contar um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês gostem muito desse nosso novo módulo de oficinas. Espero que vocês se divirtam. Espero que vocês façam, postem fotos e nos marquem, por favor, para que a gente veja. A gente vai ficar bem feliz de ver vocês com a mão na massa, aí literalmente, tá bom? Vão pensando nas perguntas, coloquem no chat, que eu tenho as meninas aí que vão acompanhar as perguntas. No final, a gente tem um informes de avaliação, que é muito importante para a gente. A gente tem ficado bem feliz com o retorno que a gente tem recebido nas avaliações. Então, preencha a avaliação, é rapidinho, é vapt-vupt. Assim, 1 minutinho você preenche e nos ajuda. Muita gente nos pergunta da questão de certificado. Infelizmente, a gente ainda não consegue emitir os certificados, não é? O que a gente pode emitir é uma carta dizendo que você participou em nome do nosso grupo. Mas eu quero dizer que a gente caminha para tal coisa, tá bom? Então, aproveitem essa oficina. Se você está com material na mão, faça junto, né? Vamos cestar de verdade para que você aproveite o nosso encontro de hoje. As professoras do Grupo Colaborativo Matemática em Movimento agradecem demais a participação de cada um de vocês, tá bom? Então, eu quero chamar a primeira professora, ela vai se apresentar e vai começar aí com vocês. Então, professora Fernanda, por favor. De trabalho, mas como a Adri falou, amamos a educação matemática, e é por isso que a gente está aqui.
Hoje eu vou me apresentar e apresentar um jogo que na sequência eu já vou explicar qual vai ser. Meu nome é Fernanda, eu sou coordenadora de mídias e redes sociais no GMove. Tenho pós-graduação em Educação e Direitos Humanos e também Alfabetização e Letramento. Sou professora há 5 anos e atuo na rede de São Bernardo há 4 anos e meio. O jogo que eu vou apresentar para vocês se chama Corrida das Tartarugas, que é uma adaptação de um jogo que eu encontrei no site da Unesp. E lá diz que a autoria é de Edward Ade. Mas a adaptação que eu fiz nesse jogo foi mudança do nome e também os detalhes, né, que são os marcadores de tartaruguinhas. São essas aqui. Antes de iniciar o jogo, de fazer a confecção do jogo, a gente também tem a proposta aqui de sugerir os dados, né, o trabalho com os dados. Porque a nossa ideia é propor jogos que as crianças consigam realizar nesse ensino remoto. Então, a gente precisa propor materiais acessíveis e também materiais que a criança não precisa comprar, né, que tem em casa. Aqui temos essa ideia do dadinho feito com rolinho de papel higiênico. E esse dadinho a gente tem lá no nosso canal do YouTube o passo a passo de como fazer. É uma opção super acessível que a criança consegue fazer em casa, né, com a ajuda de um adulto. E lá a gente tem o nosso passo a passo. E também uma ideia interessante para quem tem dados, quem já trabalha com jogos sabe que dados parece que criam asas dentro da sala de aula. E aqui tem a ideia de colocar os dadinhos dentro da garrafinha PET, que são essas garrafinhas menores, né? Então, no momento do jogo, a criança faz aqui o lance dos dados sem ter o perigo de cair. Bom, agora eu vou explicar mais ou menos o que a gente vai fazer Qual é a proposta do jogo, aliás. Falando aqui o texto instrucional mesmo, tá? Então, eu vou fazer a leitura, porque é essa a proposta do jogo. A Corrida das Tartarugas é uma proposta para utilizar com grupos de crianças e podem ser utilizados um tabuleiro para até 4 crianças. Então, tem que ser de 2 a 4 participantes. Para realizar esse jogo, é necessário um tabuleiro, que é isso que eu vou ensinar hoje para vocês, 4 marcadores, que a gente colocou aí na lista de materiais as tartaruguinhas, né, que a gente encontra em lojinha de R$ 1,99, ou podem ser tampinhas de garrafa PET mesmo, ou então fichinhas diversas, essas que já vêm em jogos, ou a criança pode confeccionar com um pedacinho de EVA, com um pedacinho de papéis floridos, fica a critério do professor ou da família que estiver realizando com a criança. E também os 2 dados, que aí no caso podem ser os dados de folhinha ou dado comum, tá bom? As regras são escolher a partir de qualquer critério quem será o primeiro, o segundo e assim por diante. Então, as crianças podem tirar joga em pô, fazer por letra, ordem alfabética do nome, também fica a critério do grupo da criança. Cada jogador, na sua vez, lança os dados e subtrai o número menor do maior. E o resultado é o número de casas que ela deve andar. Então, a criança vai lançar os dados e ela vai ter que identificar qual é o maior número e qual é o menor e realizar a subtração. Este resultado é a quantidade de casas que ela vai andar no tabuleiro. Aquele jogador que cair na quinta casa, onde se lê -3, deve voltar 3 casas. Então, esse jogo aqui envolve esse conceito de subtração, tá? O vencedor será o jogador que, na subtração dos números, obter o número exato que falta para a linha de chegada. A linha de chegada é a parte colorida do tabuleiro. E tem que ser na cor correspondente à que ele escolheu anteriormente. Se o jogador tirar um número maior do que necessita para a sua chegada, ele deve voltar um número de casas correspondentes. Então, aqui a criança ela vai ter que ter, né, esse olhar atento para saber quantas casas ele precisa, qual o número que ele precisa tirar no dado para conseguir chegar exatamente na chegada. Porque se ele passar desse número, ele vai ser obrigado a voltar casas. Bom, é isso. Agora eu vou posicionar aqui a câmera na minha mesa para fazer o passo a passo com vocês. Quem tiver com material,
Acompanhem juntos, por favor. Bom, deixa eu posicionar aqui. Lá na lista de materiais, né, eu sugeri ou uma placa de papelão, folha de sulfite comum, né, folha de sulfite comum, ou então pode ser até papel cartão, o material que a criança tiver em casa. O interessante é ter as medidas que eu coloquei lá na lista, que é de, deixa eu só consultar aqui novamente, que é de 21 por 29,7 centímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse tabuleiro? Ele é super simples. A gente vai precisar da régua, aqui. E como a gente pediu essa medida, o tabuleiro precisa ser dividido em 4 colunas. E aqui também em 9 linhas, né? Essa parte aqui de baixo vai ser a chegada, então ela pode ter uma medida um pouquinho maior, que é onde a gente vai colorir. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Então, eu vou dividir aqui em 4 colunas, e deu aproximadamente 5,5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 5,5 centímetros. Tá? E aqui eu faço as colunas. Com a canetinha. Deixa um pouquinho mais forte para vocês enxergarem bem. Deixa eu trocar de canetinha, que essa aqui resolveu secar agora. Então, aqui eu vou dividir em 8 linhas, essa primeira parte. E essas linhas têm mais ou menos 3 centímetros. Então, já tenho aqui marcados 3 centímetros. E aí, a criança ou a família que puder ajudar a criança, dependendo da faixa etária, pode ajudar a fazer esse tabuleiro. Ele também, se a criança tiver a oportunidade de criar um tabuleiro no computador, ele também é possível, né? Usando a tabela, função de tabela, é possível realizar sim. Bom, aqui já tem a primeira parte do tabuleiro. Deixa eu pegar um modelo aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Esse modelo aqui que eu tenho, ele é um modelo que eu fiz no computador com a tabela que tem no próprio Word, tá bom? E aí agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente já tem a chegada, que é essa parte maior, né? Que a gente vai colorir. A gente vai contar 1, 2, 3. Aqui na quarta casa, ou na quinta, né? Daqui pra cá, a gente vai colocar esse -3 em todas as colunas. E cada coluna corresponde a um jogador. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Essa aqui já é a parte que a gente vai usar canetinhas.
Agora, a gente vem para o lápis de cor, de cera, o que a criança tiver para colorir. E cada chegada pinta de uma cor diferente. Vou fazer aqui rapidinho. Mas aí, usando em sala de aula, a professora confeccionando seu acervo de jogos, ela pode elaborar com mais capricho, com outros materiais, sem nenhum problema. Aqui, a gente está tendo essa ideia mesmo do que propor, né, no ensino remoto para as crianças. Que seria possível realizar em casa com o que elas têm. Aqui. E aí, cada quadrinho desse, eu uso uma cor diferente. Não esqueçam de marcar a gente se alguém fizer o tabuleiro, tá? Coloca uma hashtag, marca a gente lá no Insta, no Facebook, pra gente acompanhar quem estava conosco. Finalizando aqui o último quadrinho. Deixa eu só passar aqui a canetinha azul para ficar mais bonito. Bom, esse aqui é o nosso tabuleiro. Ele é bem simples de fazer. Olha só. E nesse modelo que eu trouxe aqui para vocês, ó, eu fiz um sulfite, depois eu coloquei no papel cartão e plastifiquei com compact, né? Tem durado bastante tempo isso aqui. Bom, agora eu vou explicar como funciona o jogo. A gente vai posicionar, vou usar aqui o que eu tenho essas tartaruguinhas. Deixa eu colocar bem na câmera. Vou posicionar aqui as tartaruguinhas, fora do tabuleiro, né? E aí aqui pode ser em dupla, pode ser em trio, grupo até de 4 crianças, ou 4 integrantes. Vou lançar os dados e vou fazer a subtração. Vou ter que identificar qual é o maior primeiro. Então, eu tenho aqui o 3 e o 6. 6 menos 3, 3. Então, é a quantidade de casas que eu vou andar. 1, 2, 3. Se, porventura, a criança caiu aqui durante o andar das casinhas, ela tem que retornar 3 casas. E ganha a criança que chegar na parte colorida primeiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado visível para vocês aqui na câmera. E é isso, pessoal. Essa é a proposta que eu tenho da Corrida das Tartarugas. Agora, falando de variações, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas só isso, vai ficar só nisso o jogo? Dá pra gente se aventurar aqui nas possibilidades. O que a gente pode propor aqui para a criança, além de simplesmente andar na trilha, voltar 3 casas? Tem a possibilidade de integrar os conceitos de números pares e ímpares. Então, por exemplo, ao invés da criança andar o total de casas resultante ali da diferença, ela pode fazer o seguinte, ela lança os dados e se a subtração der um número par, ela avança apenas uma casa. E se der número ímpar, ela tem que voltar uma casa. Então, também é uma possibilidade com esse jogo. Podemos ampliar, fazer maior para as crianças do infantil. Podemos fazer uma trilha com mais desafios aqui no meio do caminho. Fica aí com a criatividade e possibilidades que o professor tiver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente.
Acho que está carregando aqui o momento da Vivi. Aguardem só mais um pouquinho. Enquanto isso, se já tiverem alguma dúvida em relação a esse jogo, deixa aqui no chat que as meninas estão acompanhando, tá bom? Para depois a gente responder. Foi ótimo, Fê, arrasou. Acho que deu para todo mundo ver bem, não é? Um jogo super simples, dá para você fazer na sua casa. Se você não quiser filmar, né? Se você não quiser montar todo esse aparato que a Fê montou aí para mostrar para gente o jogo, você pode ir fazendo foto das etapas. Depois você pega aí algum aplicativo para você montar o Movie Maker, o Loom, para você montar as fotos e envia para as crianças para que eles possam fazer em casa, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida do jogo, já deixa no chat para já já a gente pegar as perguntas. Fê, obrigada. Agora a gente vai para o nosso segundo jogo da noite. Com vocês, a Vivian. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E assim como a Fê, né, a professora Fernanda, eu também vou apresentar um jogo que ele é muito fácil, muito simples. E aproveitando o que a Adriana falou, né, a gente tem os jogos que a gente pode utilizar para mandar para as crianças. Um recurso que eu costumo utilizar é o PDF. Então, o que eu faço? Eu monto os meus jogos no PowerPoint, porque assim como muitos de vocês, eu estou trabalhando através do WhatsApp. Então, eu monto os meus PowerPoints, né? E depois eu mando em PDF. Eu não mando vídeo, porque eu sei que as crianças têm bastante dificuldade, algumas, em acessar. Então, é só fotografar as etapas e mandar para eles. E eles fazem e eles adoram. Eu vou mostrar para vocês hoje um jogo que é bem interessante. Antes de eu começar, eu vou me apresentar para vocês. Então, como a Adriana falou, eu sou Vivian Neves. Eu, no Gmove, eu cuido, junto com a Fernanda, né, com a professora Fernanda, das mídias e redes sociais. Eu sou pós-graduada em Educação Especial e Inclusão, em Arte, Educação e Terapia também. Tenho especialização na Arte do Brincante, que eu realizei no Instituto Brincante. Tenho graduação em Educação Física e Pedagogia. Atualmente, eu sou professora da rede municipal de São Bernardo do Campo e da rede estadual de São Paulo. Atuo como professora já há 21 anos. Esse é o meu 21º ano como professora. Bom, o jogo que eu vou apresentar hoje para vocês chama-se Jogo do Tabuleiro. Quem trouxe esse jogo para a gente foi a professora Ana Meire, e ela trouxe de uma vivência, né, com jogos que ela realizou lá na UFABC. Ele, como as meninas já comentaram, é bastante simples e excelente para ser utilizado nesse momento remoto, para o presencial e para o remoto principalmente, porque ele é bem simples mesmo, tá certo? Nós vamos começar, então, na produção do nosso jogo. Antes disso, eu vou explicar para vocês, tá? É um jogo para ser jogado de 2 a 4 crianças ou pessoas, né? Eu costumo dizer que neste momento remoto, a gente tem que pensar muito em jogos para 2 participantes,
porque normalmente os meus alunos, eu tenho bastante esse retorno. Eles normalmente utilizam o jogo junto com a mãe ou com o irmão. Então, eu tenho esse relato dos alunos. De sempre mandar jogos de 2, no máximo 3 pessoas, né? E esse jogo pode ser jogado de 2 até 4 jogadores. O que a gente vai precisar para esse jogo? Então, vamos lá. A gente vai precisar de um dado. Olha aqui, o nosso dadinho. E eu amo esses dados que são elaborados com rolinho de papel higiênico. Então, pode ser... A gente vai precisar de um dado. A gente vai precisar de uma régua. Mas eu vou falar para vocês que mesmo sem a régua é possível dele ser feito. Eu vou explicar daqui a pouco como. Vamos precisar também de uma caneta. Uma canetinha, pode ser caneta, pode ser lápis de cor, o que tiver. E a folha de sulfite. Pode ser folha de sulfite, pode ser folha de caderno, pode ser qualquer papel que o aluno tenha lá à disposição dele para realizar o nosso jogo, tá bom? As regras, eu vou fazer a leitura das regras como um texto instrucional e vou explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Cada jogador fica com o seu tabuleiro. Os jogadores decidem quem começa. Esse começo pode ser através de par ou ímpar, jockey pô, como eles decidirem. Às vezes aqui em casa meu filho decide que vai ser ele que vai começar, então a gente decide lá como que vai ser o jogo, né? Na sua vez de jogar, o jogador lança o dado e verifica se no seu tabuleiro existe um número que seja o dobro, o triplo ou o quádruplo do número que saiu no dado. Então, esse jogo já deu para a gente perceber. Ele vai trabalhar o conceito matemático de dobro, triplo ou quádruplo. Sendo assim, quando a gente pensa nesse conceito, normalmente as crianças, a partir do 3º ano, que a gente trabalha esse conceito de triplo, quádruplo, quando a gente já entra nessa questão da multiplicação com eles. Então, esse jogo, neste momento, né, que eu estou apresentando, a gente vai trabalhar com a possibilidade de crianças a partir do 3º ano. Então, 3º, 4º, 5º, adulto, quem quiser, tá bom? Se o jogador não encontrar nenhum número em seu tabuleiro, passa a vez. O jogador só poderá marcar um número em cada rodada. Ganha o jogo o primeiro que marcar todos os números do tabuleiro. Então, vamos lá. Se o jogador encontrar um número, não encontrar nenhum número em seu tabuleiro, ele passa a vez. Ele vai jogar o dado. Não tem o número que ele precisa, então ele vai passar a vez. Porém, se ele encontrar o número, é um número em cada rodada. Não é mais que um número em cada rodada, tá bom? Ele marca só um número por vez. Agora, vamos lá? Vamos colocar a mão na massa e vamos fazer o nosso tabuleiro para a gente brincar um pouquinho aí. Então, como eu disse, a gente vai precisar de uma folha de sulfite, certo? Essa folha de sulfite pode ser para 2 jogadores. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa folha ao meio, dobro a folha ao meio e divido ela em 2 metades. Aí eu posso dividir com a régua mesmo, não tem problema. Né? Olha lá, dividir em 2 metades. Aí eu vou ter 2 formas de fazer isso. A primeira maneira é com a régua. Olha aqui. Com a régua, eu faço os traços e divido o meu tabuleiro em 6 partes. Tá? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divido em 6 partes. Ou eu posso... eu não tenho a régua. Às vezes o aluno fala, professora, eu não tenho a régua. Não vai deixar de brincar. Eu vou dividir a minha folha na metade. Olha aqui. Divido aqui. Quem está com a folha aí já pode fazer também. Dividir ao meio, dessa forma. Aí eu divido ela em 3 partes. Divido na primeira parte aqui. E divido mais uma vez. Depois que eu dividi
abro e eu já tenho lá também o meu tabuleiro. Vocês estão vendo aqui, né? Olha aqui. Isso. Muito bem. Agora, com a minha caneta, canetinha, lápis de cor, o que eu tiver, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os números. Eu vou pedir para... Vamos voltar a apresentação para eu falar os números para vocês poderem visualizar bem. Porque cada aluno, nesse momento, cada criança ou participante do jogo, ele vai colocar um número dele dentro dos quadradinhos, tá bom? Os números que eu posso, aí a gente vai pensar dentro de um dado, quais são as possibilidades que eu tenho do dobro, do triplo e do quádruplo de um dado. Então, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, os números que eu vou colocar aqui são os números que me possibilitam de eu trabalhar o dobro, o triplo e o quádruplo desses números que eu tenho aqui. Então, quais são? É o número 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 15, o 16, o 18, o 20 e o 24. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, a criança vai escolher 6 desses números que eu falei agora, né? Eu vou repetir novamente para vocês, eu também vou marcar aqui no meu tabuleiro também, eu já vou marcar, tá? Então, os números que a gente tem são o 2, o 3, o 4, o 6 e o 8. Eu vou escolher o 2, eu vou escolher o 4, eu vou escolher o 8. Aí eu tenho 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 e 24. Eu vou escolher o 15, eu vou escolher o 20 e vou escolher o 24. Certo? Marquei aqui no meu tabuleiro. Olha aqui. Esses são os números que eu escolhi. Aí a dupla, ou trio, ou quarteto, né? Cada um escolhe os números que achar melhor. E é bem interessante isso, porque a gente está falando da possibilidade do dobro, triplo e quádruplo. A criança vai perceber também, além de você trabalhar esse conceito matemático do dobro, mas a probabilidade que eu tenho de sair determinados números. Por exemplo, o número 2. Eu só consigo o número 2 se eu tirar o número 1. Porque a única possibilidade do 2 é o dobro do 1. Né? E assim vai, do 3. Né? Eu tenho uma possibilidade um pouco também a mesma, né? O triplo do 1. Então, a criança ela vai verificando essa probabilidade de sair o número. E aí ela percebe que números, né, como o 8, o 10, o 15, você tem mais alternativas de sair. A criança também, ao longo do jogo, ela vai percebendo isso e dá repetição com que esse jogo está sendo realizado. Então, vamos lá. Aí, vamos supor, eu joguei o meu dado, aí saiu o número 4. Certo? Saiu o número 4. Então, o dobro de 4 é 8. Eu marquei 8 aqui. O dobro, o triplo de 4 é 16. Eu não marquei 16. Então, eu só poderia, aqui no meu caso, o 8. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar um X no meu 8. Isso. Aí, a vez do meu companheiro, né? Do meu colega que está dividindo comigo. Ele joga, então, na vez dele. E vai ganhar, no caso, quem terminar todas as rodadas. Então, por isso que é interessante não fazer esse jogo apenas uma vez, porque aí a criança vai percebendo as possibilidades dentro do próprio jogo, dentro do dado, quais as possibilidades do número. E ela começa também a fazer novas escolhas, né, de números mais adequados para ela colocar. Tá bom? Dando continuidade aí, uma variação que eu tenho, né, para a gente variar, porque como eu falei para vocês, esse jogo é a partir do 3º ano, mas Vivian, e as crianças do 1º e do 2º ano não participam? Elas podem, sim. Só que para elas participarem, o que o professor vai falar? Olha aí os números, tá? Quem não conseguiu pegar os números, tem aí os números, como eu falei para vocês, né? O 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 15, 16, 18, 20 e 24. Agora vamos lá para as variações. Então,
As crianças do primeiro ano e do segundo, elas podem sim participar, mas ao invés da gente fazer a multiplicação, que é o foco do jogo, a gente vai variar e a gente vai fazer a soma das parcelas iguais. Então, se a criança está no primeiro ano, a gente já pode sim introduzir esse conceito de uma forma lúdica, falando para eles, né? Então, que número que eu posso? Eu tenho 4, como eu escolhi aqui, né? Eu tinha escolhido o número 4. Então, se eu tirar o 2, 2 mais 2, 4. Então, eu posso fazer isso também, tá certo? É uma variação e o primeiro e o segundo ano podem fazer. E muitas vezes as crianças, durante o jogo, elas vão trazendo para a gente também outros conceitos. Recentemente eu estava jogando com meu filho sugeriu, mamãe, por que não fazer o quíntuplo? Ele percebeu que ele olhou no tabuleiro dele, ele viu a possibilidade. Eu falei, tá bom, então vamos introduzir também o quíntuplo. E nós utilizamos, então, ampliamos essa regra, né? E ele está no segundo ano, e ele falou para mim que queria o quíntuplo. Eu falei, tudo bem. Então, as crianças dentro do jogo, elas vão também variando essas regras também, e elas vão se adaptando o jogo também. O importante é a gente fazer essa escuta deles durante todo o jogo e essa observação para que eles deem as sugestões. Bom, do nosso jogo, era isso que eu tinha para explicar para vocês o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí o jogo. Agora, o jogo, todos esses jogos que a gente trabalha, né? A gente também tem um referencial teórico que a gente busca para ampliar a nossa visão dentro dos jogos. E no GMOB a gente faz vários estudos de vários materiais, né? Então hoje a gente vai trazer algumas indicações para vocês que a gente considera que para essa oficina são relevantes. Existem muitas outras, com certeza. Toda vez que a gente pesquisa, a gente acha bastante coisa. Mas hoje a gente vai fazer a indicação desses 3 materiais, né? Esses 3 livros. O primeiro livro é o Leitura Escrita, nas aulas de matemática. Ele é muito interessante, porque os escritores, né, os autores, eles fazem uma boa reflexão sobre o uso dos jogos em sala de aula e como a gente vê e como fazer a resolução de problemas através dos jogos. É um livro bem interessante. Outro que a gente tem também é o livro da USP, né, que são Jogos e Resolução de Problemas. É muito legal, inclusive a gente indica esses jogos, mas a coleção inteira deles é muito bacana, é um referencial muito bacana, a gente usa bastante eles também. E essa indicação desse livro que eu conheci essa semana, não conhecia, mas achei muito interessante, que é o jogo como recurso pedagógico. Então ele vai trazer também essa reflexão do uso pedagógico dos jogos. É muito interessante, né? Além de ampliar a nossa visão dentro do uso dos jogos em sala de aula. Bom, a gente vai apresentar agora as nossas referências que a gente utilizou. A Fernanda já indicou também, né, as referências que ela falou. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Então, eu acho que a professora Adriane volta para a gente ver se tem perguntas por aí. Se vocês deixaram perguntas lá no chat, para a gente responder agora nesse momento. Sem som, falta Fê. Fê, habilita seu som aí, por favor. Isso, pronto. Som, tá vendo? Tá, sim. Tem uma pergunta bem relacionada ao ensino presencial, quando a gente está lá na sala de aula. Como é que a gente apresenta pela primeira vez o jogo para a turma toda, se a gente pensar numa turma de 30 alunos? Que estratégia vocês utilizam, meninas? Bom, você começa a ser ou eu? Pode começar. Tá bom, então. O uso de jogos, ele é um processo. Ele não acontece do dia para a noite. Eu não chego na sala de aula com os jogos, né, e apresento lá para as crianças, e elas se organizam em grupos e iniciam o jogo. Isso não é verdade. Não é dessa forma. Eu gosto muito de falar que a gente fica louca no começo, né? Por quê? As crianças, elas não estão habituadas a trabalhar em grupo. E o uso do jogo é o trabalho em grupo. E esse trabalho, ele é um processo. Primeiramente, a gente inicia
ensinando para as crianças como que é esse trabalho em grupo. O jogo, lógico, ele facilita isso. Como que eu faço? Eu vou falar da minha experiência. Eu levo o jogo para a sala de aula, apresento o jogo para eles, e normalmente, quando eu inicio um jogo novo, eu inicio um jogo para a sala inteira e divido eles em grupo e vou utilizando. Lógico, antes mesmo do jogo, o que eu faço? Eu já fiz outros trabalhos em grupo antes, já divido eles em grupo, eles já têm esse hábito, atividades de língua portuguesa, ciências, história, outras atividades, e aí sim eu coloco o jogo. Eles já estão habituados ao trabalho em grupo. Nesse momento, eu apresento esse jogo para eles, utilizo o mesmo jogo com a sala toda, e antes a gente faz um apanhado das regras, essa leitura que a gente fez do texto instrucional, verificando se tem dúvidas, e depois, o trabalho com o jogo não é assim, não é um momento que eu vou descansar, né? É um momento que realmente os alunos estão dentro do jogo, e o que eu estou fazendo? Eu estou nos grupos. Aí vai o trabalho do professor também, depende do foco e da estratégia que ele vai utilizar naquele momento. Normalmente, o que eu faço naquele dia que eu estou aplicando o jogo, eu observo um grupo, eu não observo a sala inteira. A sala inteira está jogando, eu estou acompanhando, mas o meu momento de observação, reflexão e interação é apenas com um grupo, é aquele grupo que eu vou olhar, vou interagir com eles, né? Eu vou trazer reflexões sobre aquele jogo e novas estratégias que eles podem usar. Esse é o trabalho que eu costumo fazer com o jogo na minha sala de aula. Bom, complementando mais o que a Vivi falou, né? Porque a minha experiência também, eu tenho esse olhar, eu não posso simplesmente apresentar o jogo e lançar a sorte ali para a turma se virar. Então, o que eu faço? O que eu costumo fazer? Normalmente eu atuo com os anos iniciais, né? E aí eu utilizo momentos de diversificada, um momento mais descontraído da aula para fazer isso, atender um grupo por vez. Então, por exemplo, eu monto lá no meu planejamento semanal um momento de diversificada. E aí eu quero introduzir um jogo para a turma. O que eu faço? Eu sento com aquela turma, eu seleciono lá, tento organizar esse grupo já pensando nas necessidades de aprendizagem, nas afinidades, e dali eu vou trabalhando a questão das regras, a questão do que as crianças já conquistaram de autonomia ou não, e aí eu vou ampliando isso conforme o tempo vai passando. Então, na próxima semana, ou outro dia da própria semana, eu mudo o grupo, eu vou atendendo esses grupos menores. Quando a gente percebe já que está todo mundo ali mais ou menos inteirado do jogo, né, se familiarizou com o material e tudo mais, a gente percebe que dá até para a gente criar ali pequenos monitores, né? Então, sempre tem aquele que pega bem rapidinho, a gente põe num grupo para auxiliar, para mediar, mas é como a Vivi falou, a gente precisa ter esse olhar de processo, né? Eu não posso simplesmente deixar o jogo lá, sentar na minha mesa, observar de longe, sem perceber quais são as aprendizagens e dificuldades que estão em jogo ali. Uma outra coisa também, que, por exemplo, nas turmas que eu percebo que nunca tiveram ou tiveram pouca experiência com jogos, esse momento inicial de apresentar um jogo novo é muito, assim, é borbulhante, né? Porque eles querem o material, o foco acaba indo para outra coisa, né? Eles querem, ai, que dado legal, ai, a tartaruguinha, eu quero aquele que é colorido, eu quero aquele que é melhor, maior. Eles, né, ficam vislumbrados com o material, ali com a questão estética. E aí, conforme a gente vai apresentando isso, como a Vivi falou, no começo é muito barulho, eles querem ficar só com aquele amiguinho, e você sabe que tem momentos que a gente precisa agrupar com outra criança, porque a gente está lidando ali com aprendizagens diferentes, né? Então, tem esse olhar, sim, de olhar para o todo, mas sempre atendendo o individual de cada criança. Eu acho que é isso. Quer complementar, Adri? Não, é isso mesmo. Muito bem, garotas. Tem uma outra pergunta que eu acho que vocês acabaram já dando a resposta dela. Quais estratégias vocês utilizam para acompanhar o desenvolvimento, a participação das crianças no jogo? A estratégia principal, gente, é esteja junto. Esteja junto. Quando você trabalha o jogo visando a educação matemática, você não vai lá na sua mesa olhar a agenda. Não é a hora disso.
né? A gente precisa estar junto, precisa jogar junto, garantir que as crianças tenham entendido as regras, fazer anotações, mirar, né? Sabe quando você mira o aluno falando, hoje eu preciso trabalhar com aquele lá. Então, você vai sentar na mesa com ele. A Vivi falou de acompanhamento, de garantir que eles estão jogando corretamente. A Fê trouxe a questão do monitor, né? Da criança que ensina o outro. Quem já teve essa experiência sabe que eles ensinam, acho que até melhor do que a gente. Microfone, Adriane. Opa! Desculpa. Toquei aqui, tirou o microfone. Da linguagem da criança com a criança, eles acabam se entendendo bem mais. Outra coisa que a Fê falou, que eu acho fundamental quando a gente vai trabalhar com jogo, é que pense em você enquanto adulto. Se eu digo assim para você, olha, você vai entrar numa sala e as mesas estão com alguns jogos. Você vai poder escolher o jogo que você quiser. Qual é a primeira coisa que você olha quando vê aquela mesa cheia de jogo? Pensa. Eu vou olhar o que tiver mais colorido. Eu vou na mesa que tiver cor, que tiver um monte de coisa. Então, quando a gente pensa em jogos para as crianças, eles precisam ser atraentes. Para a criança querer jogar, né? Para que ele tenha de fato a vontade de jogar lá, tá bom? Tem mais alguma coisa, meninas, que eu esqueci? Não, eu acho que é isso, reforçar também a possibilidade de usar o momento do jogo como avaliação, né? Porque, sim, como você falou, ali a gente consegue, né, verificar tudo que a criança está pondo em jogo, que ela sabe o que não sabe. Então, assim, até no ensino remoto isso é possível, né? Eu costumo fazer atendimentos com grupo menores, como se fosse um grupo ali da mesa, com 4, 5 crianças. E quando eu proponho alguma situação de jogo, é justamente isso que eu observo. Quem está com dificuldade, quem está pouco argumentando, quem entendeu, quem não entendeu ainda, e o registro, né, como você falou, pode ser por gravação, anotação de comentários. As perguntas que a gente faz no momento do jogo também são muito importantes. Eu acho que é isso mesmo, que vocês todas falaram. E aprender a fazer essas perguntas, né, Fê? Aprender a fazer as perguntas. A gente não pode fazer qualquer pergunta para as crianças. Eu tenho que ter lá um rol de perguntas, né? O professor está com um caderno ali na hora, é muito importante. Que perguntas eu vou fazer para que o meu aluno reflita sobre o conteúdo que eu quero trabalhar com aquele jogo, né? Então, é bem importante isso. Fala, Vivi. Rodrigo, e eu acredito também, né? As pessoas sempre perguntam essa questão do infantil, né? Dentro do jogo. E o processo, ele é o mesmo. É o mesmo. Porque eu, nos anos que eu atuei no infantil, sempre com esse mesmo processo, dividir em pequenos grupos, utilizar, como a Fernanda falou, utilizar em um momento um pequeno grupo para aplicar aquele jogo. E os jogos, de modo geral, aí o professor, né? Esse jogo, por exemplo, eu estava aqui pensando, eu vi que tinha uma pergunta, alguém comentou alguma coisa sobre o infantil. Esse jogo é um jogo que eu posso adaptar para o infantil, o que eu apresentei do tabuleiro, né? Eu estou trabalhando o conceito de dobro, triplo, mas para o meu infantil eu vou trabalhar só o número mesmo, o conceito de número. Vou colocar ali, eles vão escolher os números que eles querem e eles vão trabalhar. Então, há várias formas. O professor, nesse momento, assim, usar bastante a criatividade, pegar alguns jogos, adaptar e fazer esse trabalho. Porque o foco do jogo, né, não é somente a aprendizagem matemática, mas você tem vários conceitos que você aprende ali dentro. Como, por exemplo, o trabalho em grupo. É um conceito que você aprende. O respeitar o outro conceito que você aprende. Ganhar e perder. Tem vários conceitos que estão envolvidos aqui, além dos conceitos matemáticos, que são extremamente importantes. E a coisa do esperar a sua vez, quem começa primeiro, o cuidado com o material, a guarda desse material, né? Proporcionar um jogo numa sala de aula, ele tem um começo, um meio e um fim. Não é só colocar o jogo na mesa, não é? Como é que a minha sala vai estar organizada? Os jogos estão inteiros, os jogos estão conferidos, tá faltando pecinha, eu tenho peça de reposição. É um trabalho, mas a gente quer dizer para vocês que é um trabalho fantástico e que vale a pena. Meninas, a oficina de vocês foi tão linda e tão fofa que nem deixou dúvida. Olha, arrasou.
Obrigada, Vivi, obrigada, Fê. Enquanto eu passo um recado aí para vocês, as meninas vão colocar o link para a nossa avaliação, por favor, não é? Entra lá, é rapidinho, preenche para a gente. A gente quer muito que vocês nos ajudem com as nossas redes sociais, então nós temos o nosso e-mail que está passando aí embaixo, a gente está no Face, a gente está no Instagram, a gente tem site, que mais que a gente tem? Do jeito que a gente está aqui agora, a gente está parecendo que está no Bom Dia Brasil, sabe? Um repórter de cada lugar, assim, ó, a gente está ficando chique. Dia 11 de setembro, a gente tem live de novo e vai ser uma oficina para educação infantil, tá bom? Então, a gente vai pensar em 2 jogos aí específicos para educação infantil. E, de novo, eles podem ser adaptados para qualquer ano ciclo, tá bom? É só usar a criatividade aí. Então, já marca aí na agenda, dia 11 de setembro, a oficina de jogos matemáticos para educação infantil. Esqueci algum recado? Não, só reforçando que quem fizer o jogo, marcar lá a gente, para a gente conseguir acompanhar quem estava aqui, tá bom? Põe a foto, marca nós gosta muito de ver os negócios. Ô, Tati, põe o PowerPoint de novo pra gente, por favor, na última lá que tem os recadinhos, só para eu ver se eu não esqueci nada. Aí, bonita. Esse já foi. Aí, avaliação já falei, próxima live já falei, redes sociais eu já falei, então marca aí dia 11, a gente se encontra de novo, a gente está sempre colocando dicas lá no nosso Face e no nosso Instagram, e de novo, quer participar de uma reunião nossa, a gente faz isso uma vez por mês, estamos fazendo remotamente, não é, por conta da nossa fase pandêmica, então a gente se encontra pelo Meet, você vai poder participar de um encontro conosco. Neste momento, nós estamos estudando estatística e probabilidade, dá pano para manga essa discussão, então vem participar um dia com a gente. Tenho certeza que você vai se apaixonar e não vai nos deixar nunca mais. Eu acredito nisso, tá bom? Muito obrigada. Vivi, uma última palavra? Não, só quero agradecer mesmo a presença de todos, falar que eu estou muito feliz em participar, né? E o quanto a gente ama matemática e aprende. Matemática é algo que a gente, quanto mais a gente vive, mais a gente ama. E eu acho que falta um pouco isso na nossa vida, a gente como professor divulgar mais, né, essa questão da matemática para os nossos alunos e principalmente para as meninas, né, a gente incentivar as meninas a gostarem de matemática, porque a gente tem poucas matemáticas mulheres aí, e a gente precisa incentivar muito, não só matemáticas, economistas, né, também, tá bom? Então, um beijão e muito obrigada a presença de todos. Fê? Gostaria de deixar meu agradecimento, foi um momento muito gostoso, acompanhei algumas pessoas aqui no comentário, que eu conheço, um beijo grande para cada um, e reforçando o que a Vivi disse, né, que a matemática é para todos, e inclusive cabe dentro do ensino remoto. Então, assim, dá para ter uma matemática de qualidade no ensino remoto, uma matemática significativa, lúdica, que inclui todo mundo. Sabemos das limitações, né? Mas é possível tentar, tá bom? Um grande beijo em cada um de vocês. Muito obrigada, meninas. Boa noite, pessoal. Ótimo restinho de sexta-feira e um excelente final de semana para todo mundo. A gente se encontra dia 11.